Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre respiração celular. A respiração celular ela tem duas fases, a fase anaeróbia e a fase aeróbia. Na fase anaeróbia, ela tem a primeira etapa que é chamada glicólise. Lise, quebra, então quebra da glicose, tá? Nessa fase, ela vai acontecer sem a participação do oxigênio e acontece no citoplasma. Na fase aeróbia, são várias etapas. Então, tem a oxidação do ácido pirúvico, que é o ácido que é formado aqui na glicólise, o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa e a cadeia transportadora de elétrons, tá? Todas essas etapas, elas acontecem na presença do gás oxigênio e acontece dentro das mitocôndrias, tá? Em partes específicas delas que eu vou explicar para vocês. Então, todas essas etapas eu vou explicar detalhadamente nos próximos slides, tá? NAD e FAD são coenzimas que recebem elétrons e hidrogênios. Nós vamos falar nas etapas aí sobre essas coenzimas. Redução do NAD e do FAD é quando acontece uma reação química que leva ao ganho de energia. Então, o NAD passa a ser NADH2 e o FAD passa a ser FADH2, certo? A oxidação é o contrário, é uma reação química que acontece a perda da energia. Então, o NADH2 passa a ser NAD e o FADH2 passa a ser FAD, tá? Então, agora nas etapas eu vou explicando para vocês aqui com mais detalhes. A equação geral da respiração é a glicose mais 6 moléculas de gás oxigênio, que vai resultar em 6 moléculas de gás carbônico, 6 de água e a formação de 38 moléculas de ATP, tá? Que é energia, né? Então, para cada glicose ocorre a formação de 38 moléculas de ATP. É isso que nós vamos estudar em todas essas etapas daqui para frente, tá? A mitocôndria, ela tem as partes dela que são importantes aqui para vocês entenderem onde as etapas acontecem. Então, tem a membrana externa, tem a membrana interna da mitocôndria. A matriz, quando nós falarmos de matriz mitocondrial, é essa parte. E cristas mitocondriais é essa parte aqui, tá? Então, aqui na matriz vai acontecer a oxidação do ácido pirúvico, que eu falei que ele é proveniente da glicólise, e o ciclo de Krebs. Então, essas duas etapas acontecem na matriz. A fosforilação oxidativa e a cadeia respiratória acontece aqui nas cristas mitocondriais. Tudo bem? Então, aqui é a parte aeróbia da respiração celular, certo? Então, não falei de glicólise, porque a glicólise faz parte da fase anaeróbia e ela acontece no citoplasma e não na mitocôndria. A molécula de ATP, eu coloquei aqui para vocês para relembrar, porque nós vamos falar de ADP e ATP. Então, o ATP é o trifosfato de adenosina, tá? Vocês já estudaram isso. Adenosina, o quê? É a adenina ligada à ribose. Adenina, que é uma das bases nitrogenadas do DNA e RNA, e a ribose, que é a pentose do RNA. Então, essa adenosina, que é a ligação entre as duas, está ligada a 3 fosfatos, tá? Então, por isso, trifosfato de adenosina. E esses fosfatos, existem entre eles ligações altamente energéticas. Então, o que acontece? Quando se quebra uma ligação dessa, ocorre liberação de energia. Então, a molécula passa a ter 2 fosfatos, então passa a ser chamada de ADP, que é difosfato de adenosina, e um fosfato fica
fora da molécula, que é chamado de fosfato inorgânico. A partir do momento que na reação ocorre a entrada de energia, tá? A produção de energia para que esse fosfato se ligue à molécula novamente, então ela passa a ser ATP de novo, tá? Então vai acontecer isso se tiver energia suficiente para esse fosfato que está fora da molécula, que é chamado de fosfato inorgânico, se ligar a ela. Então, assim como tem aqui o ATP, quando precisa de energia, essa ligação é quebrada, ele passa a ser ADP. Quando se tem energia suficiente para juntar esse fosfato inorgânico ao ADP, ele volta a ser ATP, certo? Então vamos lá. Estou começando a falar agora, tá? Da respiração celular, certo? Dei uma introdução aí para vocês sobre ATP, sobre NAD, FAD, que é o que nós vamos falar daqui para frente, as partes da mitocôndria, enfim, tá? Então vamos lá, começando agora. Glicólise, tá? Ou via glicolítica, a mesma coisa, vai acontecer no citoplasma e é a fase anaeróbia. Então você tem lá a glicose. É a fórmula dela, C6H12O6, então aqui são 6 carbonos. Aí o que vai acontecer? Ela vai se transformar em glicose e fosfato. Por quê? Porque um fosfato vai se ligar à molécula. De onde veio esse fosfato? Do ATP. Quando o ATP se transforma em ADP, ele libera um fosfato que passa a ser chamado fosfato inorgânico, certo? Então é esse fosfato que eu estou falando. Aí essa glicose fosfato, ela se transforma por ação de enzimas em frutose difosfato. A frutose e a glicose têm a mesma fórmula, C6H12O6. Difosfato por quê? Tem um fosfato a mais. De onde veio? De outro ATP. Aconteceu a mesma coisa. O ATP se transformou em ADP e liberou um fosfato que está ligado na molécula. Aí essa frutose difosfato, ela vai ser quebrada ao meio, formando 2 aldeídos fosfoglicéricos, ó, são 2, cada um com 3 carbonos e um fosfato, certo? Então essa frutose foi quebrada ao meio. Esse aldeído fosfoglicérico, ele vai se transformar no ácido pirúvico. E nessa etapa da reação, ocorre uma redução de NAD para NADH2, desse lado e desse, e a formação, ou seja, a liberação de energia suficiente para ocorrer a formação de 2 ATPs aqui e 2 ATPs aqui. Ou seja, existia aqui o ADP, ocorreu a ligação de um fosfato inorgânico por conta de ter energia suficiente para que ele se ligasse e formou o ATP, tá? Então, termina aqui a glicólise. Então, o que aconteceu? Aconteceu a formação de 4 ATPs, tá? 2 e 2. Aconteceu a redução de 2 NADH2, um de cada lado, e a formação de 2 ácidos pirúvicos. Não esquecendo que houve um gasto aqui em cima de 2 ATPs, tá? Então, isso é a glicólise. Então, continuando. Aqui é uma fase intermediária, que é a oxidação do ácido pirúvico. Então, essa oxidação do ácido pirúvico é uma preparação aqui para entrar no ciclo de Krebs. Essa oxidação vai acontecer na matriz mitocondrial. Então, agora nós estamos iniciando toda a fase aeróbia, certo? Então, aqui está o ácido pirúvico, tá? Que aí ele tem 3 carbonos, tem 3 oxigênios, né? E tem 4 hidrogênios. Então, aqui está a fórmula dele, C3H4O3. Esse é o ácido pirúvico. Ocorreu a ligação da coenzima A saída de uma molécula de gás carbônico e a redução de outro NAD para NADH2. Formou-se o acetil coenzima A. Esse acetil tem 2 carbonos, né, um oxigênio só, porque houve a liberação
do gás carbônico a partir do ácido pirúvico. Então, formou-se o acetil coenzima A, que é essa molécula que vai iniciar o ciclo de Krebs. Então, essa é uma fase intermediária. Ela veio depois da glicólise e ela está antes do ciclo de Krebs, tá? Esse é o ciclo de Krebs. Continuamos na matriz mitocondrial. Então, essa é a fase intermediária que eu expliquei para vocês. Então, teve a liberação de um gás carbônico, teve a redução de um NAD para NADH2 e houve a formação da acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos, tá? Então, iniciando o ciclo. Aqui na matriz já tem esse ácido oxalacético com 4 carbonos. Quando a acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos, se liga ao ácido oxalacético, ela forma um ácido cítrico de 6 carbonos. Então, 2 mais 4, 6. Então, agora nós vamos continuar aqui esse ciclo. Esse ácido cítrico, ele vai liberar um gás carbônico, vai acontecer mais uma redução de NAD para NADH2 e ocorre a formação do ácido cetoglutárico com 5 carbonos, porque houve a liberação de um gás carbônico, tá? Esse ácido cetoglutárico de 5 carbonos, ele vai formar o ácido succínico, que tem 4. E por que 4? Porque houve a liberação novamente de um gás carbônico, mais uma redução de NAD para NADH2, só que aqui houve a liberação de energia suficiente para acontecer a formação de um ATP. Então, o ADP passou a ser ATP, certo? Então, houve a formação de um ATP nessa fase do ciclo. Aí, esse ácido succínico, ele vai formar o ácido fumárico e aqui acontece mais uma redução, só que agora do FAD, de FAD para FADH2. Aí, esse ácido fumárico, nele vai ocorrer a entrada de uma molécula de água e a formação do ácido málico. E do ácido málico para o ácido oxalacético, ocorre mais uma redução de NAD para NADH2, fechando o ciclo. Então, dentro do ciclo de Krebs, existiu a formação, a redução, na verdade, de 3 NADs para 3 NADH2. Então, olha, 1, 2, 3. Um FAD para FADH2, que foi aqui, e a formação de um ATP, que foi o ADP mais P, né, que forma o ATP, que aconteceu aqui, tá? Só que assim, o importante é lembrar que tanto essa fase intermediária quanto o ciclo de Krebs vão acontecer 2 vezes. Por quê? Porque lá na glicólise aconteceu a formação de 2 ácidos pirúvicos. E nós estamos mostrando aqui um esquema de um só. Então, tem que pensar nisso tudo 2 vezes, tá? Partindo de uma glicose, certo? Então, para finalizar agora, ó, vem a fosforilação oxidativa e a cadeia transportadora de elétrons. Agora, nós estamos nas cristas mitocondriais. Essas 2 etapas vão acontecer nas cristas. O gás oxigênio, ele é um aceptor de hidrogênios e ele veio das moléculas de NADH2 e FADH2, tá? Então, aqui, quando acontecer ocorrer a quebra para liberar o hidrogênio e ficar só NAD e FAD, isso é uma oxidação, que é o contrário do que aconteceu até agora. A formação das moléculas de água, ela vai acontecer porque os hidrogênios liberados, eles vão ser recebidos pelas moléculas de gás oxigênio, porque nós estamos falando de uma fase aeróbia, então tem a presença do oxigênio, tá? Então, vamos lá. Essa é a cadeia transportadora de elétrons. Então, olha, aqui tem um NADH2, aqui tem um FADH2, que houve a liberação dos 2 hidrogênios aqui que estavam na molécula. Isso que é a oxidação que eu falei para vocês, né? Que é o contrário do que aconteceu até agora, que nós falamos de redução. Aí ocorre transferência de elétrons
para esses citocromos, que são moléculas transportadoras de elétrons. Essa energia vai diminuindo conforme vai passando de um citocromo para outro, B, C, A e A3, tá? E aí, esses elétrons são transferidos para o oxigênio, certo? E ocorre assim a formação, juntamente com esses hidrogênios que vieram do FAD, a formação da água nessa cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. O importante aqui também é observar o seguinte: se você começa a contar a partir do NADH2, ocorre liberação de energia suficiente para a formação de 3 ATPs, até acabar essa cadeia, que é como se fossem degraus aqui de uma escada, tá? Então, se você começa a contar aqui, a partir do NADH2, o seu primeiro degrau, vamos dizer assim, até o final ocorre a formação de 3 ATPs. Se você começa a contar a partir do FADH2, que ele era FADH2 e liberou o hidrogênio aqui, ele passou a ser oxidado em FAD, mas se você começa a contar a partir do FAD, vamos dizer que seria o nosso segundo degrau da escada, então ocorre a formação e o rendimento de 2 ATPs, tá? Então, grava isso. De cada NADH2 formado, ocorre o rendimento de 3 ATPs. De cada FADH2, ocorre o rendimento de 2 ATPs. Tudo bem? Então, agora nós vamos falar do balanço energético, porque lá no começo, quando eu falei da equação geral, eu falei que cada glicose forma 38 moléculas de ATP. Então, agora nós vamos fazer esse balanço. Então, vamos lá. Tem a glicólise. Ocorreu a formação de 4 ATPs nessa glicólise. Lembra que foi lá no final da reação, antes da formação do ácido pirúvico, tá? Então, ocorreu a formação de 2 ATPs de cada lado, então são 4, só que lá no início, 2 ATPs foram gastos, certo? Então, a glicólise acontece uma vez só. Então, aqui você tem um saldo de 2 ATPs, porque foram formados 4, mas foram gastos 2. Então, sobraram 2. Aí, na glicólise, ocorreu a formação de 2 NADH2, tá? Um de cada lado. Então, esse NADH2, ele rende, pensando agora na cadeia transportadora de elétrons, 3 ATPs. Nós estamos aqui no primeiro degrau da escada. Vai lembrando. Então, se são 2 NADH2 e cada NADH2 você multiplica por 3, então aqui você tem 6 ATPs. 2 vezes 3. Então, na glicólise ocorre a formação de 8 ATPs. 6 mais 2. Aí vem a formação do acetil, que é aquela fase intermediária que eu falei para vocês, que nós temos que pensar 2 vezes. Por quê? Porque nós estamos partindo do ácido pirúvico e a glicólise, ela formou 2 ácidos pirúvicos. Então, os 2 ácidos pirúvicos vão formar 2 acetilcoenzima A, 2 moléculas, tá? Então, aqui nós vamos pensar 2 vezes. Nessa fase intermediária, ocorreu a redução de um NADH2. Como cada NADH2 rende 3 ATPs, lá na cadeia transportadora de elétrons, então, 1 vezes 3, 3. Como tem que pensar 2 vezes, então são 6. Agora, dentro do ciclo de Krebs, aconteceu a redução de 3 NAD para 3 NADH2, tá? Então, formou-se 3 NADH2, que cada NADH2 tem que multiplicar por 3. Então, 3 vezes 3, 9. Só que aconteceram 2 ciclos de Krebs. Então, 9 mais 9 são 2 vezes 18. Depois, aconteceu a redução para um FADH2. Cada FADH2, lembra como se a gente tivesse lá no desenho, no segundo degrau da escada da cadeia transportadora de elétrons. Então, o FADH2 tem um rendimento de 2 ATPs.
Então, 1 Fá de H2 rendeu 2. Como tem que pensar 2 vezes, porque são 2 ciclos de Krebs, 4 ATPs. E aconteceu a formação de 1 ATP dentro do ciclo, como nós temos que pensar 2 vezes, 2 ATPs. Então, dentro do ciclo de Krebs, aconteceu aqui a formação de, olha, 18 mais 4 mais 2, são 24 ATPs. Aqui na fase intermediária são 6, então 24 mais 6, 30. 30 mais 8 da glicólise, 38 ATPs. Então, esse é o total de ATPs formados a partir de uma glicose que iniciou a respiração celular. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui eu termino essa aula de respiração e a próxima aula eu explico para vocês a fermentação. Tudo bem? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.